grande IJ. Então, esse tensor aqui é geral. Então, eu vou pegar esse tensor aqui, que é a parte que tem traço zero. Que no fundo, depois eu vou fazer a conversão, deve ser o nosso H-ativo. Eu vou chamar esse cara aqui de HIJ, ele tem traço nulo e tem a seguinte propriedade. A divergência dele é zero. Então, esse cara aqui tem a seguinte propriedade. Ele tem traço zero, o traço de H grande é zero, e ele tem essa propriedade aqui. DI do HIJ é zero. O que significa isso? Se esse tensor aqui tem dois índices e assim, ele teria 6 componentes, mas como ele tem traço nulo, ele cai para 5. Mas essa condição aqui, ó, me dá 3 equações, que J pode valer 1, 2 e 3. Esse I aqui está somado, mas esse J aqui pode valer 1, 2 e 3. Então eu tenho 3 condições aqui, com uma condição aqui 4. Então eu tenho 4 vínculos em cima desse objeto. Então esse objeto, no final do dia, ele tem 2 componentes. Ele tem traço nulo, tem essa divergência de um índice só zero. Então são 4 equações que eu tenho aqui em cima desse cara. Então esse cara teria 2. Depois eu coloquei aqui uma coisa, vamos ver já, 1/3, eu chamei isso aqui de delta IJ, que é o que a gente tem ali, delta IJ psi. Então esse cara aqui deve ser exatamente isso que eu estou chamando de Hzinho, traço. Depois eu boto aqui algo, exatamente como eu tenho ali, aquele ômega J, só que aqui eu chamei de W. Eu chamei isso aqui da seguinte maneira, DIWJ, mais DJ WI sobre 2. E depois aqui, um DI, DJ. Estou só colocando aqui o que eu tenho aqui no meu papel, que eu tinha feito uma vez lá. Então, vamos tentar ver, que aqui eu já fiz uma coisa diferente. Eu já decompus esse cara nesse no traço zero. Mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tinha feito o seguinte, eu já deixava o tensor completo. Eu não tinha feito a decomposição como eu fiz ali. Aí eu pensei, esse tensor aqui, ele vai ter uma parte que tem traço zero. Então, se eu tirar um traço dessa equação, traço desse tensor vai ficar igual. Esse traço aqui eu pensei que é zero. Isso aqui vai dar 3 com 3 dá 1, então psi. Aí eu vou dizer, a divergência do W é zero. Eu pus aqui que a divergência do W fosse zero, está certo. E que o Laplaciano do sigma fosse zero. Exatamente o que eu estava pensando em fazer aí. Então, se eu tiver essas condições, ó, esse tensor aqui tem divergência zero. E o Laplaciano do sigma é zero. Então, quando eu tirar o traço desse tensor, fizer o I igual a J, isso aqui vai dar HII, mas o HII é zero. Isso aqui vai dar 3, não, vai dar psi. Então vai ficar H igual a psi. A divergência desse cara é zero. Então isso aqui mata essa equação e o Laplaciano desse cara é zero, mata essa equação. Então esse psi, no final do dia, acaba sendo exatamente o traço desse H. Seria exatamente esse H pequeno. Esse H pequeno aqui seria o nosso psi. Aí agora, essa parte aqui, que é a parte, então isso que está aqui, que é esse H aqui, eu faço uma coisa, eu tenho esse pedaço eu falei com você, ó, isso aqui eu tenho zero, tem uma componente só. Então, aqui eu tenho 5 componentes, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 3 componentes de um vetor, mas como a divergência dele é zero, sobram 2, então eu já tenho uma componente aqui, mais 2 componentes aqui, 3. Estão faltando 2 componentes aqui. Quem são as 2 componentes aí? Eu vou dizer que aquilo ali é esse HIJ. Quais são as propriedades desse HIJ? Ele vai ter traço zero e essa divergência zero. Então, esse H que eu estou colocando aqui tem 2 componentes. Então, são as 2 componentes que estão aqui, e mais 2 que estão aqui, 4, e mais uma aqui, 5. Então, vou agora reformular o problema para a gente fechar direito na aula de hoje. Então, o que eu estou sugerindo agora é o seguinte, que vamos dizer assim, a manipulação com essas equações me fez ver o seguinte, se a gente não impõe a condição que o Antônio falou, que é zerar isso aqui, esse objeto aparece. Então, esse objeto começa a ganhar identidade. Esse objeto aqui é um objeto escalar formado a partir desse. Esse cara tem spin 2. O objeto escalar que eu formo dentro do spin 2 é a polarização do spin 0 dele. Então eu comecei a achar interessante a gente realmente decompor esse tensor negativo nas componentes de polarização que ele tem. Então a proposta é essa. Então nós fizemos um problema geral com HIJ, tudo bem. E aí vamos decompor o HIJ dessa forma aqui, dá licença. Então vamos manter isso aqui para nós.
Então, decompusemos o HJ desse modo. 5 componentes aqui, esse cara aqui tem traço zero, 5 componentes aqui e uma componente aqui. Isso aqui é o puro spin zero, isso aqui é o genuíno spin zero. Não é a componente de spin zero do spin 2, é o puro spin zero, é a parte escalar. Então, tá legal, isso vai manter. Agora vamos começar a quebrar esse cara aqui nos modos que ele tem. Então esse cara aqui, ele tem 5 componentes independentes, então ele é um spin 2. Mas esse spin 2 ele tem polarização mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. Então essa polarização aqui, ela se comporta como um escalar. Aqui eu tenho 2 modos, ele está associado a um vetor, e aqui eu tenho 2 outros modos de spin 2. Mas o spin 2 ele está necessariamente no tensor. Então a ideia aqui seria, vamos decompor agora esse objeto aqui. Então vamos lá. Ele vai então ser composto assim, H e J grande. Quando eu mudar as propriedades, mais 1 meio de DI, como a gente tinha chamado, acho que ômega J, mais DJ ômega I, mais DI, DJ de 1S, e mais 1/3 do delta DJ H. Então esse aqui é o genuíno spin zero, é o genuíno spin zero, é o traço mesmo do H. Agora, isso tudo aqui é o meu H tilde. Quebrando o meu H tilde desse modo, eu vejo que dentro desse H tilde eu posso ter um tensor de rank 2, mas com as seguintes propriedades. O traço dele é zero, então as propriedades importantes agora são H, kappa, kappa, que é o traço de H, é zero. A outra propriedade, a divergência do H é zero. Então, essas duas propriedades aqui, elas me dão uma condição, isso aqui é uma condição só, e isso aqui são 3 condições. Então, esse H, ele tem traço nulo. Então, ele é uma matriz simétrica, 3 por 3, tem 6 componentes. Mas ele tem que ter traço nulo, como aquele H tilde. Então, ele já perde uma componente. Depois, o fato da divergência dele ser zero, me mata 3 componentes. Então, eu tenho 4 condições em cima desse objeto que tem 6 componentes. Então, ele tem 6 componentes, mas sujeitas a 4 condições, então sobram 2 componentes independentes aqui. Esse cara aqui é um vetor, mas eu vou tomar esse vetor com divergência zero. A divergência dele é zero. Então, se ele é um vetor, tem 3 componentes e a divergência dele é zero, mata uma componente, sobram 2. Então, 2 componentes estão aqui nesse vetor. 2 e 2, 4. E aqui eu tenho um escalar, uma componente 5. Então, as 5 componentes daqui, elas estão distribuídas dessa forma. Nesse tensor, com essas propriedades, nesse vetor, com essa propriedade, e nesse escalar, com essa propriedade. Escalar com Laplaciano zero. O que isso então me garante? Todas essas propriedades juntas me garantem que esse cara realmente tem traço nulo. Se eu tirar o traço dele, vai ser o traço desse, que é zero, mais a divergência desse, que é zero, mais o Laplaciano desse, que é zero. Então, com essas condições aqui, eu garanto que esse cara aqui tem traço zero, e aí eu vejo, esse cara aqui tem o setor de spin 2, o setor de spin 1 e o spin zero. Então eu fico com essas 5 componentes independentes de polarização do spin 2. Então eu acho que o ideal seria fazer o seguinte: pegar a nossa equação completa, como nós fizemos, e aí aplicar essa decomposição na nossa equação. E aí quando eu colocar, em vez de fazer só isso, eu fiz isso, mas aí seria melhor eu pegar agora esse cara que sobrou aqui e abrir dessa forma. Então eu acho que o ideal seria, então a tarefa mesmo verdadeira vai ser essa aqui. Nem vamos tomar isso aqui. A tarefa que fica para vocês fazerem em casa seria levar, né? A tarefa mesmo verdadeira é essa. Partindo na equação de campo, né? Que derivamos, né? HJ aplicar a decomposição
acima. Essa decomposição acima é essa decomposição aqui. Com essas propriedades todas, é isso tudo aqui. É essa decomposição aqui. O meu agatil é isso aqui, blá, blá, blá. Isso aqui é o traço. Então, pegar essa decomposição toda e jogar na equação. A partir da equação de Coulomb que derivamos para o PJ, aplicar a decomposição acima nesta equação e estudar a propagação dos modos em que decompusemos. Quer dizer, quem são os modos em que decompusemos? Os modos que decompusemos são o H e J, que é o tensor aquelas condições, o W, chamei de ômega, na verdade, né? O ômega aí, o escalar. Então aqui eu tenho uma condição, duas condições, quatro condições, e aqui eu tenho seis. Então as 6 condições têm que ter. Então eu estou simplesmente fazendo uma redistribuição dos graus de liberdade. Eu sei que aqui eu tenho 6 componentes, só que eu organizo essas 6 componentes em representações irredutíveis, distintas do jogo de rotação. Isso aqui é o puro spin 0, isso aqui é o módulo de spin 0 dentro do spin 2, isso aqui é o módulo de spin 1, é a polarização 1 dentro do spin 2, e isso aqui é a polarização 2 dentro do spin 2. Aí está tudo separadinho. Aí a gente pode fazer uma espectroscopia limpa para cada módulo, tá certo? Então fica essa tarefa aí. Se vocês puderem fazer esse exercício essa semana, você vai embora essa semana, não vai? É dia 26. Ah, então dá tempo, se vocês puderem se reunir aí. Para ver o que dá, tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu acho que o que eu estou fazendo antes, que eu acho que a minha crítica um pouco às vezes aos cursos para principiante, é que o curso começa assim, bota o Lagrangiano que depende de φ, está tudo muito formal. A pessoa fica manipulando as equações de Euler-Lagrange de uma forma muito fechada, aí vai para o teorema de Leibniz e tal, mas sem sentir o que está acontecendo. A gente tem que aprender a brincar primeiro com os campos, né? Brincar com os campos para ver o que está. Depois a gente formaliza, aí fica. Porque senão, com aquela forma muito fechada, você nunca sabe muito o que está correndo ali dentro, né? Então eu prefiro que a gente primeiro faça essas brincadeiras de aquecimento e depois a gente vai formalizar, bota um L que depende de não sei o que, tira as equações de Euler-Lagrange, aplica o teorema de Leibniz, faz aquela parte mais formal, mas já com um feeling maior do que está acontecendo com os campos. Eu vou deixar uma outra tarefa também que não é preciso fazer já. Se tirasse aquela derivada que eu não vou tirar lá. Isso. Aquela derivada. Se você tirar aquela derivada, você deve reobter a equação para esse cara. Faz isso. Brinca, de novo. Brinca de todas as maneiras possíveis. O senhor cortou a tarefa para um. Pois é, eu cortei porque eu passei para isso. Mas eu acho que aquela tarefa me levaria a equação que vai sair para esse objeto. Verifica isso. Isso. Você tem que aprender a fazer as coisas sem o professor mandar. Não espera eu mandar, não. Toma iniciativa, faz, brinca, né? Não é assim que a gente faz quando paquera, né? Primeiro tem que brincar, conhecer, para depois ir aos finalmente, né? Então, vai lá, faz a brincadeira com a equação, itera daqui, vê tudo que você pensar faz, para você ganhar justamente desembaraço desses campos tensoriais, porque não é simples, não. Realmente não é simples. É a primeira vez que a gente vê, sim, por quê? Mas no fundo, o que está em jogo para nós é que a gente sempre deve pegar um campo, extrair daquele campo as componentes dele que são irredutíveis. Nesse caso, nós não estamos numa teoria relativista, nós estamos numa teoria euclidiana. Então, o nosso grupo de padrão, o nosso grupo assim, de referência é o SO3. Então, é importante para nós, né, que a gente saiba extrair de um campo as componentes SO3 dele, que é isso que são os modos de spin. É daí que eu vejo, esse campo H e J, ele propaga várias coisas. Então, você está num sistema de matéria condensada, você quer saber que você tem uma excitação com spin 0, uma excitação com spin 1, o que você está fazendo aí é justamente ver que aquele campo se decompõe em várias excitações, e o teu modo, o teu sistema, ele pode apresentar ondas, né, nas diferentes polarizações, nas diferentes modos de spin. Isso que eu quero que vocês desenvolvam esse filho, tá? Eu vou deixar uma outra tarefa aí, seria um pouco nessa direção aqui, seria o seguinte: ao invés de dar um campo completamente assim, eu vou dar um campo que tem essas propriedades aqui, eu vou dar um campo tensorial T, com 4 índices, I, J, K, L. O que significa essa notação?
significa que esse tensor é simétrico em IJ e é antissimétrico em KL. Então ele é um tensor de rank 4, mas ele tem essas propriedades de simetria. Ele é simétrico em IJ. Então, TIJ KL é TJI KL. Ele é simétrico nos dois primeiros índices, é o que eu sei. Depois eu vou dizer, ele é antissimétrico nos dois segundos índices. Menos TIJ LK. Então ele tem simetria nos dois primeiros índices, antissimetria nos dois últimos índices. E mais nada, não estou rodando mais nenhuma outra condição. Então, se ele é simétrico nos dois primeiros índices, isso aqui dá 6 configurações de índices independentes. Eu posso ter 1, 2 que é igual a 2, 1, 1, 3 que é igual a 3, 1, 2, 3 que é igual a 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, tem 6 componentes aqui. Aqui é antissimétrico, então tem 3. 6 vezes 3, 18. Então, esse tensor aqui tem 18 componentes. Devido a essas propriedades de simetria. Claro que ele deveria ter 3 vezes 3, 9 vezes 7 vezes 3, 88. Ele teria 81 componentes se fosse tudo livre. Mas a simetria aqui me reduz a 6 e a antissimetria aqui me reduz a 3. Então, 6 vezes 3, 18. Eu tenho 18 componentes. Agora, essas 18 componentes, elas vão ser decompostas em modos de spin 0, modos de spin 1, modos de spin 2. De repente, eu acho que vai ter até modos de spin 3 aí. Então, a propriedade que eu queria que vocês, a tarefa que eu queria que vocês fizessem nesse tensor aqui, fosse: a primeira tarefa é computar os modos de spin. Esse tensor que a gente fizer, quantos spin zeros ele tem, quantos spin 1, spin 2, spin 3. Todos os modos de spin estão dentro desse tensor, claro, com essas propriedades de simetria. E depois fazer essa decomposição, que é tipo o teorema de Helmholtz, né? Fazer a decomposição de Helmholtz. É o que a gente fez aqui. O que a gente fez hoje foi como decompor, né, acho que não tem inteiro não, acho que é Helmholtz, né? O que a gente fez hoje foi, quer dizer, como a gente faz no caso do vetor, a gente mostra que o vetor, né, ele pode ser decomposto numa parte que é o gradiente de um escalar, e depois uma parte que é o rotacional, né, do vetor, PJ e K. Então ele tem uma parte que é o gradiente de um escalar e depois o rotacional de um vetor. Esse vetor aqui tem divergência nula. Ele tem 3 componentes aqui, uma, e aqui em vez de ter 3 tem 2, porque a divergência desse vetor é 0. Então ele tem as 3 componentes estão distribuídas desse modo. Tá? Esse gradiente, a parte longitudinal e a parte transversa. A gente fez isso hoje no campo de spin 2. E aí agora estaria fazendo isso para esse campo mais complicado. Mas a análise que a gente faz é nesse tipo aqui. A gente vai decompor em modos menores com propriedades de simetria. Opa, eu lembro vínculos aí. Quem é? Você enxergar? Não estou vendo nada, só isso. Ah, não. Ei, carinha, ei, cara. Decomposição dessa daí. Horrorosa, viu? Decomposição. Vou copiar aqui, viu? Simétrica e antissimétrica. Na verdade, 18 ainda, né? 18? Ah, sim. 18 componentes. Então tem muitos termos. Se cada um tiver 2, já vai ter 9 termos. Parte simétrica, né? Tilde, né? Primeiro a gente vai imaginar que tem um setor simétrico e um antissimétrico, né? Depois pega o simétrico e dividir ele, né? Numa parte traço nulo, simétrico traço nulo, né? E a parte de traço, né? É a mesma coisa ali. O antissimétrico. Não. Ah, o antissimétrico já vai ter